Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de patchwork, bolsas e bonecos. Sou proprietária do ateliê Mariadna, que fica na Avenida dos Carinás, 739, Moema, aqui em São Paulo. E hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa mochila aqui para você. Ela é bem facinha, rapidinho para você fazer, para sair por aí, para passear ou até mesmo para fazenda, para o campo, ou você gosta de acampar, gosta de sair com mochila, bem facinho. E para você que estava esperando o meu DVD, aqui está ele. Tem 4 bolsas, tem também um livreto que contém dicas com 2 passo a passos, com fotos e lista de materiais. Aqui também eu tenho o encarte. No encarte contém os 6 moldes das 6 peças, as 4 do DVD e as 2 do livreto. Então você adquirindo só o DVD sem este kit, você não vai conseguir fazer uma bolsa como esta do DVD. Se você quiser adquirir este kit, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou mandar um e-mail ou até mesmo fazer uma visita aqui no ateliê, para você que mora aqui em São Paulo. Para você que mora fora de São Paulo, é só ligar ou mandar um e-mail que eu estou te esperando. Vamos à nossa aula de hoje. E para fazer essa bolsa eu cortei 2 vezes para o corpo, coloquei no feltrinho, 1 vez para o fundo e 2 vezes para a tampa, que aqui eu já coloquei sobre o tecido estampado. E agora eu vou costurar a tampa em toda a volta e vou deixar essa abertura para eu desvirar. O corpo da bolsa tem 34 por 38. O fundo dela não tem esse valor, mas aqui ela tem as laterais da bolsa, então não posso cortar do mesmo tamanho o fundo de acordo com o corpo. Então eu tenho que cortar o fundo menor para eu formar as laterais com esse fundo da minha mochila. Agora eu vou costurar em toda a volta e vou desvirar. Aqui nas partes arredondadas eu vou fazer pequenos piques para facilitar quando eu desvirar o meu tecido cair bem. Agora eu vou pespontar também. Em seguida eu já vou montar a tampa no corpo da minha mochila. Pespontei, vou marcar o meio. Agora eu vou pregar o meu botão. Esse é o botão de pressão. Fiz a marquinha. Agora eu já posso tirar o alfinete e eu vou cortar para eu poder encaixar o botão nessa abertura. Quando o tecido é fininho, você põe
um feltrinho para dar uma segurada. Como eu tô usando um tecido grosso, não é preciso. E você também pode colocar um esparadrapo para que esse metal não fique raspando no tecido. Vou deixar o outro lado aqui. Aqui eu já tenho as alças preparadas, que eu vou encaixar agora também na parte de trás. Eu vou dobrar e vou achar o meio. Novamente eu ponho um alfinete. E aqui eu vou marcar 6 centímetros. Eu vou pegar essa alcinha de mão, vou encaixar aqui, eu vou alfinetar e vou passar uma costura. Vou fazer o mesmo para com as alças. Aqui também, então eu coloquei esse lado que eu costurei para cima, para quando eu virar essa alça vai ficar assim pelo direito. Então vou também fazer a mesma coisa, eu vou passar uma costura aqui para fixar as minhas alças, para quando eu colocar a tampa, ela tá bem firme. Aqui eu vou marcar o meio, então aqui eu encaixei a tampa, nessa altura de 6 que eu marquei, aqui também eu já posso passar outra costura também. E aqui eu preparei com feltro estruturado, forrei, encapei com o tecido para dar um acabamento na alça. Então, eu marco o meio da tampa. Meio com meio. E agora eu vou também marcar o meio do meu enfeite. E vou costurar, dando um acabamento aqui atrás. Então aqui eu tenho que alfinetar para eu poder costurar em toda a volta. Então aqui eu costurei a tampa da mochila, vou deixar a alça aqui dentro, ou posso deixar ela aqui para fora, e vou colocar direito com direito e vou fechar as duas laterais.
Costurei as duas laterais, agora vou fechar o fundo. Então aqui eu marco o meio. Meio do outro lado. E vou colocar esse lado que eu marquei o meio com a costura. Do outro lado, costura com o meio com o pique que eu fiz. E aqui eu vou distribuir esse tecido e vou costurar em toda a volta. Mas antes de costurar em toda a volta, eu preciso encaixar o suporte para as alças, que é desse lado aqui onde sai a tampa da bolsa. Vou tirar essas linhas. Então aqui eu vou marcar o meio, vou alfinetar. Do outro lado. E aqui eu vou sair com o suporte, onde eu parei com essa parte aqui arredondada da bolsa. Do fundo da bolsa, eu já encaixo o suporte para a alça. Vou alfinetar. Do outro lado eu vou fazer o mesmo. Vou passar a argola meia lua. A costura fica para baixo. Vou encaixar ela aqui também. Agora eu já posso costurar em toda a volta do fundo da mochila. Fechei em toda a volta do fundo, agora eu vou desvirar. Desvirei. Aqui a alça já está pronta, agora eu vou colocar o forro. O forro é o mesmo passo, tem a mesma medida. Fechei em toda a volta, deixei uma abertura para eu poder desvirar a minha mochila. Sempre que eu faço a bolsa, eu só desviro a parte do corpo da bolsa e o forro eu deixo sem desvirar. Então eu ponho o corpo da bolsa dentro do tecido do forro. Vou colocar
as alças também dentro do forro. E agora eu vou alfinetar e fechar em toda a volta. Também a tampa eu tenho que levar ela para trás, senão eu vou fechar a mochila. E não vou deixar a abertura, eu vou ter que desmanchar ela toda. Eu vou colocar costura com costura e fechar em toda a volta. Então aqui eu posso tirar o braço da máquina para poder encaixar a peça aqui dentro, facilita bastante a costura. Quando a gente tira esse bracinho dela, que veste a peça dentro da máquina. Costurei em toda a volta, agora eu vou desvirar pela abertura do fundo do forro da bolsa. Trouxe o forro para fora, agora eu vou levar ele para dentro do corpo da bolsa. Tirar também o alfinete. Vou levar ele todo para dentro e vou pespontar. E assim eu vou finalizar a minha bolsa com os ilhoses para eu passar a cordinha para fechar, o fechamento da bolsa. Vai ser um cordão para puxar. Facilitar o fechamento da bolsa. Novamente eu vou vestir ela a bolsa dentro da máquina e vou pespontar toda a volta. Então, pespontei, aqui também eu posso colocar um regulador. Então aqui eu passo a alça aqui dentro. Mas se eu quero colocar o regulador, primeiro eu tenho que passar no regulador. Vou passar aqui dentro do suporte. E agora eu vou passar ela novamente aqui dentro. Esse final aqui da alça, no mesmo local onde eu passei a alça. Então eu levo ela para dentro, vou trazer ela para fora. Então ela vai correr aqui dentro para poder eu aumentar ou diminuir a minha alça. Então aqui eu vou colocar um alfinete para eu poder costurar ou prender com um ilhose, um rebite. Do outro lado eu vou fazer o mesmo. Aqui também é só costurar para deixar a alça reguladinha. Ou pode colocar o rebite, deixar da mesma altura. Agora eu vou furar aqui a minha bolsa, que eu vou fechar ela com os ilhoses. Então aqui eu tenho o balancinho, eu tenho esse ilhose. Eu vou precisar de 8 para essa minha bolsa. Então eu tenho as duas partes do ilhose. E aqui também eu tenho o balancinho. Tem o balancinho, aqui eu tenho as matrizes. Então, sempre que eu compro a matriz, tem que ser a matriz certa para o ilhose certo.
Esse é o direito, esse vem para fora. Esse que tem os dentinhos vai ficar para dentro. Então eu vou furar e vou colocar os ilhoses e eu já tenho a minha bolsa prontinha. Então aqui eu furei, coloquei os ilhoses, passei uma cordinha. Agora eu vou dar um nó na ponta dessa cordinha. Vai ficar assim para não passar no ilhose. Então aqui, só amarrar. Para fazer o fechamento da bolsa. E aqui é a tampinha dela. Vou colocar a outra metade do botão e a mochilinha está pronta. Então aqui o que eu faço? Eu vou pintar o botão, mas como esse tecido marca com facilidade, eu só aperto ele aqui, ó. Já tem a marcação. Então eu preciso dessa altura para eu colocar o meu botão. Então, para eu não me perder, eu vou marcar. E aqui é o mesmo passo. Vou fazer o desenho. Marquei, agora eu vou cortar para eu poder encaixar a outra metade do botão. Então aqui eu tenho um abridor de casa. Encaixei. E aqui também só trazer uma perninha pro lado e outra pro outro. Novamente vou fechar a bolsa. Vou abotoar. E a minha mochila está prontinha. Então aqui eu não quero usar ela nas costas, eu carrego ela por aqui, por essa alcinha, e ela está pronta. Deixa eu só ajeitar aqui do lado para eu poder mostrar melhor isso para você. Então aqui a mochila está prontinha. Sobre aulas e novidades do ateliê. Um beijo, tô te esperando.